Obrigado, Daniel. É bom começar gravado. O que deu aí? Opa, o Arthur, ó, quem está chegando aí agora? Pedro. Minutinhos Opa, aí que a gente já começa, pessoal. beleza. Pronto, estou tentando deixar o cigar afinado com o que a gente está fazendo. O material no Moodle e no cigar, né? Ajustando datas, essas coisas todas. Então, o dia 23, que foi o nosso tópico de hoje, vamos falar sobre HDL, né? Continuação do assunto do dia 16. E esclarecendo aqui, tá, pessoal? Olha só, nosso dia 16, tá? Eu coloquei aqui como não houve aula formal, mas eu registrei no cigar, deixa eu mostrar para vocês, só deixa eu projetar aqui. Deixa eu arrumar aqui para poder projetar. Então, pessoal, eu estou registrando a aula que vocês, que tivemos na semana passada, a aula que tivemos, mas não tivemos, né? Na mensagem que eu mandei para vocês, eu expliquei. Seria uma atividade autodidata, quer dizer, vocês, por sua própria conta, receberam a mensagem, né? Então, eu orientei, a ideia é que houvesse alguém lendo os slides, todo mundo junto e tal. A aula foi gravada e está aqui para quem quiser ver como aconteceu e como funcionou, tá? Quem não veio, tudo bem. O material foi o Model Sim, tá, pessoal? Então, esses slides do Model Sim, vocês têm o... Estou apontando aqui para eles. Eles mostram, passo a passo, aquilo que a gente fez na aula passada, né? Então, no nosso primeiro dia sobre o VHDL, na verdade, eu embuti essa parte de simulação aqui. Então, eu só oficializei isso aqui como um dia que seria para vocês praticarem aquilo ali juntos, discutirem e tudo mais, e aí depois podiam vir me procurar, né, para tirar qualquer dúvida. Inclusive, na quinta-feira eu fiquei por aqui, eu mandei uma mensagem, acho que eu mandei uma mensagem avisando, né, que eu faria o atendimento para alguém que tivesse dúvida. Não veio muita gente, né? Tudo bem. Então, vocês devem ter se virado, devem ter se resolvido. E aí, o nosso dia hoje, 23, é só a continuação do assunto VHDL. Professor, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para o professor, então. Não sobre a matéria muito, é só sobre as atividades aqui. A gente está enviando, eu não sei se o professor está corrigindo, como é que está a situação, é porque a gente não recebeu mais nenhuma informação, só por curiosidade. Certo. Ok. O que acontece? Realmente eu ainda não consegui. Eu pedi para vocês mandarem pelo CIGA para ficar registrado, né? E aí eu pedi que vocês me mandassem por e-mail assim, dúvida, eu não consegui tal. Aí nesse caso, né? Então, atendi uma ou duas dúvidas que eu lembro, eu espero não ter deixado de atender alguma. Não, pelos atendimentos que o professor está fazendo, eu estou achando bem legal, professor. Só um feedback positivo, professor. Que eu quando estou com... eu não sei se o professor lembra, eu mando bastante dúvida até. Mandou, né? E pelo que o professor me informou, eu consegui fazer tudo com tranquilidade. Então, eu queria agradecer também. Valeu, professor. Então é isso aí. Eu sugiro que vocês vão registrando as dúvidas, aí enquanto houver dúvidas, eu vou respondendo, e aí quando vocês acharem que está ok, que não tem mais dúvida e está seguro, vocês mandam lá para correção. E eu realmente não olhei ainda as últimas correções, né? Até o Carlos está aí, né? Deixa eu dedurar o Carlos. Na verdade, ele deve ter conversado com vocês a respeito. Parece que vocês disseram que tem muito exercício de eletrônica digital, muita tarefa. Será, pessoal? Olha só, vamos discutir o assunto. O que eu tenho feito? Se eu não me engano, tem sido assim, as tarefas de eletrônica digital. Cada aula... Ô, professor, eu não estou conseguindo escutar o seu áudio. Eu não sei quem mais que está na call e não está escutando, mas... João? Eu estou escutando. Só o João só não está escutando o professor? Mais alguém? Eu estou vendo no chat também. Não, tô escutando. O João também não estava escutando. Eu acho que ele não está escutando ninguém. João, não é o volume, João, do seu aparelho?
Eu acho que ele saiu da cal e vai tentar entrar de novo. Aham, isso. Mas então, pessoal, esclarecendo, eu tenho tentado fazer um exercício, né? Eu proponho, eu acho que o certo é vocês fazerem muitos exercícios, então eu tenho listas lá de exercícios. Se vocês querem aprender, se vocês querem realmente adquirir prática, adquirir autossuficiência, saber fazer, né? Não é só ter ouvido falar, saber fazer, então fazer exercícios, fazer vários exercícios e depois procurar outros exercícios nos livros, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui nossa Bíblia. Ok? Então, procurem mais exercícios. Mas o que eu estou pedindo, e foi sugerido pela coordenação, é que de cada aula, de uma para outra, a gente pedisse um exercício, uma tarefa simples, fácil, razoavelmente fácil, que fica como um registro da participação de vocês. Né? Então, pode ser usado para avaliação, a gente vai ver um jeito de usar para avaliação, não é pegar direto, mas é um registro da participação. Acredito que tem sido uma tarefa. Olhem aí para ver. E acredito que não tem sido tarefas difíceis. Por exemplo, teve uma tarefa onde eu entreguei 2 bloquinhos e vocês iriam só ligar aqueles bloquinhos, colocar pinos de entrada, pino de saída, e no número dos pinos, né? E compilar. Teve outra tarefa onde eu entreguei o bloco principal da coisa, e aí vocês iam colocar, que era a memória, uma coisa assim, e aí vocês tinham que colocar um outro bloco que era um contador, que já tinha sido feito no exercício anterior, e aí fazer as ligações e completar pinos. Né? Então, eu tenho tentado fazer mais ou menos isso. Mas eu posso simplesmente não fazer também. Eu acho que vocês têm colegas que não estão fazendo, não estão pedindo tarefas. Se eu não me engano, tem sido assim. Eu ouvi que tem sido assim. Eu vi que alguns colegas estão fazendo videoaula, né? Isso, Carlos, a quantidade. Pois eu tenho dito. Estou dizendo que não há uma quantidade, é uma tarefa por aula. Mas eu proponho muitas tarefas, tá? Eu sugiro que vocês façam muitos exercícios, como eu acabei de dizer. Mas sendo pedido de uma aula para outra, tem sido uma tarefa, inclusive acho que dá para ver nos registros, né? Daqui das atividades. Até tem aqui um momento onde tem duas que estão aparecendo no mesmo. Estou mostrando aqui na tela, né? Que estão aparecendo no mesmo dia, mas na verdade foram pedidos em dias diferentes, são assuntos diferentes, né? O gerador de onda sinusoidal foi pedido numa aula, o de onda PWM foi pedido em outra aula depois. E antes disso, tem sido, se eu não me engano, uma tarefa. Podem procurar por aí para ver. A orientação que a gente teve foi ter uma tarefa por aula, eu entendi. Mas, como eu falei, eu posso até não pedir, não. Facilitaria a minha vida, né? Dar um bom trabalho, deixar um trabalho quase no pronto, entregar e depois ainda fazer aí ainda tem que perder um tempinho, né? Preparando um roteiro de como é que é o trabalho. Professor, eu acho que o maior problema das tarefas não é a gente fazer em si. Geralmente o professor dá uma semana ali ou outra. O problema é que geralmente a gente encontra empecilhos, por exemplo, da última vez que a gente teve uma tarefa para fazer com o professor, eu demorei 2 a 3 dias para corrigir ela, porque o tempo que eu tive era pouco. Então não era nem a tarefa que estava sem dificuldade, era o problema do altera. Aí agora que já está corrigido, por exemplo, se qualquer outra tarefa que venha utilizar o mesmo sistema do Model Sim, eu já corrigi ela. Só acho que até a gente pediu para o professor aquela uma semana, só por conta disso, não sei o resto, pessoal. Geralmente, quando o professor pede de uma tarefa de uma semana para outra, tudo bem, é mais pelo tempo de algum problema que a gente tenha com o software em si, que como não é algo que a gente está habituado, e muitos dos nossos PCs a gente não estava preparado para isso, e quando a gente instalou, talvez a gente não tenha feito algum procedimento que o professor venha a estar utilizando nas máquinas, pode ser que tenha dando conflito por causa disso, pelo menos esse é o meu problema, um dos principais problemas, assim. Em matéria de atividade, está dando uma quantidade razoável. O problema é que, como está acumulando com outras atividades, acaba sendo muita coisa. Talvez o professor, como o professor falou, uma tarefa, assim, ó, deu uma semana de prazo, não sei o resto do pessoal, estou só expondo a minha opinião. Eu ia comentar isso aí, eu acho que não é nem questão de dificuldade mesmo, é como a gente tem 2 aulas por semana, ficar toda aula, uma atividade toda aula, acaba que a gente tem 2 por semana, aí acumula com as outras e talvez não é nem pela dificuldade, eu acho que é só a pressão de ter aquela tarefinha marcada ali no SIGA, tem que entregar até amanhã, ou tem que fazer 2 tarefas para semana, aí com as outras, que às vezes alguma outra matéria tem alguma tarefa mais complicada, mais trabalhosa, né? Aí acaba que a gente acaba talvez tendo que fazer meio que por cima a coisa.
Mas não reclamo na questão de dificuldade, não. Até o momento, pelo menos, é mais problema de software mesmo, que eu acho que tem bastante problema para a galera conseguir configurar as coisas. Sim, vocês têm que acertar isso, né, pessoal? Mas é uma coisa que vocês vão sempre ter. E aí, se eu simplesmente não passo a tarefa, ou se eu peço a vocês que respondam uma questãozinha literal, que vocês vão conseguir responder olhando os slides das aulas, um questionário, digamos assim, que eventualmente eu poderia fazer para simplificar a vida de vocês e a minha, eu coloco umas 3, 4, 5 questõezinhas fáceis ali, que vocês olham no questionário e respondem, eu olho depois e, muito bem, está tudo certo. Como é que vocês vão estar se preparando para a vida prática, pessoal? Vocês vão estar numa fantasia de jardim de infância ou alguma coisa assim, que Concordo. não é mais o caso. Vocês estão aqui para se preparar para lá fora enfrentar desafios. Se vocês aqui não enfrentarem um desafiozinho lá fora, vocês não vão estar preparados. Vocês vão cair lá fora de calças curtas. Né? Então, é mais por isso. Né? E aí, eu facilito para vocês na medida em que eu entrego boa parte da coisa pronta. Me toma umas boas horas, né? Quando eu... Deixa eu ver aqui. Quando eu, por exemplo, faço toda uma descrição explicando o processo, aí eu estou tentando acessar aqui, aparentemente não está funcionando, eu não entendo. Porque o gerador de onda PWM tem um link, né, para um material que eu fiz. Será que vocês viram? Porque eu estou tentando acessar aqui e o link parece que não está funcionando. Funciona para vocês? Sim, ele abre um PDFzinho passando as informações que a gente tem que usar para fazer o projeto. Se eu não me engano, acho que é isso que o senhor está falando, né, professor? Vocês veem aí na tela, eu estou projetando, né? E aí eu estou clicando aqui, eu até destaquei aqui uma linha, mas ele não está abrindo o documento. Será que eu tenho que aí, no caso, acho que o senhor tá editando a tarefa, aí não tem como ele acessar. Eu acho que o professor tem que fazer a visualização como aluno. Isso, é. Deixa eu sair daqui. Então, me deem a dica, como é que eu peço para visualizar como aluno? Tem um lugar aqui? Ali na barra lateral em turma, a última opção é visualizar com o aluno. No outro lado, professor, o lado esquerdo. A última opção, visualizar como aluno. Boa, obrigado. Boa. Bom, agora tem que achar de novo aquela coisa. Exercício, gerador de onda PWM. Então, vejam só, pessoal, aqui eu estou realmente querendo que vocês tenham a oportunidade de aprender, de fazer alguma coisa em cima, e aí, vejam lá, dá um trabalhinho, né, preparar isso aqui, organizar, deixar a coisa toda encaminhada, colocar fotos. Eu fiz um outro que teve muito mais foto que esse. O de onda sinusoidal, né? E geralmente tem um videozinho, alguma outra coisa explicando, então era muito mais prático para mim fazer um questionáriozinho, né, pessoal? Faça um questionáriozinho aqui, 2, 3, 4 perguntinhas ali e tal, então tá tudo tranquilo, e aí pronto, o pessoal vai lá. Mas a ideia aqui, pessoal, é oferecer recursos para vocês aprenderem, é oferecer espaço para vocês verem o que vocês vão ter que fazer lá fora. Daqui a 3, 4 semestres, vocês vão ter a oportunidade de aplicar isso num PI ou alguma coisa desse tipo, num TCC. E aí vão dizer o quê? Eu não aprendi isso, eu não sei isso, eu já esqueci. Bom, se vocês disserem que já esqueceram, eu espero pelo menos que algum registro meu aqui diga, não, ele realmente não aprendeu a fazer. Professor, desculpa só interromper o professor, eu só estou com uma dúvida que, por exemplo, eu acessei aqui, eu me lembro que eu mandei alguns, aí tá dizendo que eu não mandei. O professor sabe informar que, por exemplo, ele informa o último que eu mandei, ou como é que funciona? É só eu desliga? Como é que eu desligo agora o visualizar como aluno? O que eu vi aqui quando eu entrei, aparece lá a informação de quem mandou, né? E agora, eu continuo visualizando como aluno ou já? Tá lá, agora é visualizar como docente. Tá, visualizar como docente. Bom, aparece para mim uma informação de quem mandou e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, vamos lá. Então, eu tenho aqui a informação de quem mandou, hora de envio, vocês podem comentar, né? Vocês podem colocar algum detalhe. Exatamente, olha só, aqui o Ingon disse que colocou o pino 20 como saída do tempo do comparador, eu esqueci desse detalhe. Tá, okay. Só que realmente faltou eu olhar, tá? Então eu não olhei ainda, desculpem. Ô Edson, eu até ia tirar uma dúvida contigo sobre o trabalho de VHDL, do códigozinho, que até a gente estava conversando com o Dani ali quando eu fiz, que eu pelo menos fiquei com a dúvida sobre as saídas, né, como era para ser na placa de LED. O Dani entendeu que era para ser um LED só acendendo conforme a saída fosse um, né? E eu entendi como era, como era uma barra de LEDs, de 8 LEDs, eu
necessariamente os LEDs mostrar uma tabela verdade, né? Tipo, não sei se quando tu der uma olhada lá, talvez tu vai entender o que eu tô falando. Ficou meio confuso o que deveria ser, porque como a barra tem 8 saídas, né? Eu entendi que fosse para mostrar as 8 LEDs de alguma forma. Ah, tá, não, Igor, desculpa, eu posso esclarecer melhor depois, eu ajusto o esclarecimento para o futuro, mas para vocês então já não dá mais, mas a proposta era só implementar aquilo ali, né, implementar aquela lógica. Então, cada circuito teria 2, 3, 4 entradas e uma saída, então só precisaria de um LED. O fato é que as nossas barras, os nossos kits, hoje eu estou sem eles aqui, mas os nossos kits, eles foram feitos para ter 8 LEDs e 8 chaves, aproveitando os 8 pinos que cada conector tem, né? Mas aí ali você só precisaria de 3 entradas, usava 3 chaves, uma saída, usava... Era só isso mesmo. Okay? Eu fiz um treco bem complicado, então. Eu fiz tipo um conversor 3:8 ali para. Tudo bem. Só leva em consideração isso aí, que foi falha de entendimento, né? É aquela velha história, tem dois jeitos de fazer, né? Alô? O jeito fácil e o jeito limpo. Eu vou saber que o simples fazem... Oi, Leonardo, tudo bem? Eu ouvi o Leonardo. Era outra coisa que eu queria ver. É que esse só que é relacionado ao trabalho de PI, aquele que tu tinha pedido. Podemos discutir amanhã? Pode ser amanhã? Não é sobre... É sobre o arquivo que tu mandou para entregar. Se clicar nele no local para entregar, ele aparece que tu tem que ter um grupo. Está em um grupo no Siga para poder enviar o arquivo. Só que eu não sei o que... Mas não tem grupo formado, eu não sabia que era assim, então eu tenho que entrar lá e mudar. Me faz um favor, Leonardo, me manda uma mensagem me lembrando para eu ajeitar isso. Eu tenho que desligar esse modo grupo, porque a gente não formou grupo no Cigar, né? Eu não sabia que tem esse detalhe. Obrigado por informar. Era só lembrar disso. Obrigado. Certo. Ok.